Sejam muito bem-vindos ao nosso SaguCast, que agora tem nome, né? Mentira! Nome? Tem nosso SaguCast, não é? É? Ou o SaguCast é só com convidados? Não, pode ser SaguCast. Nosso SaguCast. E o tema de hoje é sobre decisões difíceis. Né? Aquelas que a gente precisa aí ter fé, coragem, abrir mão muitas vezes, né, de coisas aí. Então a gente vai trazer as nossas experiências, não as nossas, aquilo que a gente viveu e como que a gente tem lidado com as decisões difíceis. Bora começar? Bora. Já vou lançar a primeira pergunta pra ti. Nossa. Vamos lá. Delícia. Tô até aqui, ó. Separei algumas perguntas. Vai lá. Vamos lá, ó. Qual é a primeira decisão difícil que tu lembra de ter tomado na tua vida? Pode ser qualquer coisa, uma coisa engraçada. A primeira decisão que foi difícil. Sei lá, dar o carrinho pro primo lembro. quando era criança. Eu tenho muita pouca memória, assim, da infância. Aí já vem por decisões difíceis não minhas, né? Uhum. De família. Mas a decisão difícil que eu me lembro, eu acho que foi assim, um ato de, não é um ato de coragem, mas é um ato que me tirou muito da zona de conforto, que me incomodou muito tempo, assim, foi, mas passa a moto, acho que a moto não vai aparecer no ruído aqui, de terminar meu antigo relacionamento, de namoro. Acho que foi porque eu não sou um cara de muita... Hoje em dia eu trabalho bastante para ser, mas não sou muito um cara de alta decisão no sentido de... Eu postergo muito tomar uma decisão e uma ação em cima disso. E acho que essa foi uma ação bem difícil, assim, porque eu não gosto muito de meio que machucar outra pessoa, não sei como é que eu posso dizer isso. Já vou fazer a próxima pergunta que acho Aí que vai foi casar essa. com a tua resposta. Acho que foi essa aí, com certeza. No Você primeiro momento. terminar o antigo relacionamento. Acho que eu lembro, assim, de... minha primeira... É que eu não lembro muito da minha infância, assim, de trabalho e tudo mais. Eu acho Então, aí que essa decisão me fez muito aprendizado. Tive muito aprendizado. E vamos lá. Depois eu faço essa outra pergunta ali, né? É a tua? Não, depois eu respondo. Termina e a tua a gente. Não, essa então. Essa. Eu ia trazer aqui... quais foram os aprendizados com essa decisão, né? O que tu aprendeu tendo que tomar essa decisão difícil? Ter um pouquinho mais de coragem pra realmente executar uma decisão quando eu tomo. Tentar sempre ao máximo não postergar muito assim. Pensava bem, eu sou um cara que pensa muito assim antes de tomar uma decisão, mas quando eu tomar, acionar, infelizmente, tomar também o aprendizado que infelizmente ou felizmente a gente pode machucar ou não outra pessoa, não tem muito o que fazer, a gente não pode ficar em cima de uma expectativa em cima da outra pessoa, em cima do que a gente quer pra gente, do que Deus quer pra gente. Até, acho que eu não lembro quem que falou, onde eu li, que decisões difíceis, falar pra outra pessoa, ou qualquer coisa que seja também é uma forma de amor, não sei, né? Mas pegando essa, acho que foi isso, sabe? Eu era meio jovem. Não, era meio jovem. Então, dali vem aquela época de solteirice do homem do mundo. Então, dali também aprendi muita coisa. Essa vida de solteiro, então... Acho que esses pontos, assim, nada muito filosófico, não. Mas a questão tem uma decisão, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma ação em cima dela. Faz. Entendi. Não sei se... Não é muito filosófico, muito de ensino, não, mas acho que é isso. Como filosoficamente falando, por mais difícil que seja, a gente entende que não vai cair o cu da em tomar uma decisão difícil. É isso aí. É isso aí. Basicamente, né? Por mais difícil que seja, não vai cair. Se tu tomar uma decisão difícil. Da minha parte, É. vamos lá. Qual foi a primeira decisão difícil? Eu não lembro.
da primeira decisão. Eu sei que eu tomei já muita decisão difícil na minha vida. Mas a primeira decisão difícil... eu acho que uma que me veio na cabeça foi de 14 para 15, 15 para 16, eu não lembro bem, foi sair da casa dos meus pais. Olha aí. Foi uma decisão difícil, bem difícil, né? Porque imagina, adolescente ainda, né? Entendendo um pouco e nada da vida. Eu tava me desentendendo muito, muito com meu pai e eu decidi ir trabalhar fora, né? Então eu fui trabalhar de babá à noite na casa de uma mulher. E aí eu estudava de manhã e de tarde e à noite eu trabalhava de babá, né? Em troca de pouso. Então, à noite eu fazia os afazeres da casa e cuidava das crianças. Então, eu acho que a minha decisão difícil foi essa. A primeira, assim, que eu me lembro foi sair da casa dos meus pais. Com 14 para 15, 15 para 16. Agora eu não lembro bem certinho. Anos de idade. E começar a viver a minha vida aí. Acho que foi essa. E o aprendizado que eu tive com isso é isso que eu falei antes, né? Aprendi muito. Foi uma fase bem difícil. Imagina, eu estudava o dia inteiro e trabalhava à noite, né? Com criança dos outros, já meio criança pré-adolescente. 3 crianças. Então, um menino de 11, uma menina de 9, uma de 4, 5. Então, foi um período que foi bem desafiador para mim. Mas foi essa a decisão difícil. É isso aí. Tá bom. Eu acho que da minha parte. E a sua? Qual que foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar quando era mais... Ou é a primeira? É a primeira que tu lembra, assim. Primeira que você lembra. Qual que foi a sua primeira decisão difícil? Coloca aqui embaixo e o seu aprendizado também, coloca nos comentários. Acho que era sempre legal ter essa interação e a gente entender aí qual que foi a sua primeira decisão difícil aí. Ó, toda decisão difícil envolve perda ou risco. E até mesmo fé, né? Qual é o teu pilar hoje para te tomar uma decisão? Família. Família. Vocês. Tu e a Aurora. Sempre. Sempre será. Nós. Claro que aqui eu estou anulando uma decisão que eu conversei com Deus, né? Eu acho que toda decisão, então vamos botar uma prioridade assim. Toda decisão que eu vou tomar, antes eu converso com Deus para saber se isso está de acordo com o que Ele quer de propósito pra gente, se isso está alinhado, e aí jejua, aí ora, pede para Ele um sinal, 2, 3 sinal, que nem já aconteceu com a gente. E depois, entendendo isso, a segunda decisão é vocês. Mas eu sempre estou alinhando com Ele no sentido de, Deus, me mostra qual é o caminho que eu tenho que ir, mas que isso não afete a minha família, vocês. Ou que afete, mas pro ponto positivo, ou por um pouco pro período, mas que seja bom pra gente, não pra mim. Então é sempre essa conversa, essa dualidade aí. Muito interessante. Aqui eu acho que seria interessante você falar sobre a tua última decisão difícil. Que A última? qual? Tu lembra qual foi? Traz a tua última, deixa eu ver se é a mesma que eu tô pensando aqui. Foi de trabalho. Essa mesmo. Acho que a última foi a mais de trabalho. Traz, eu acho que é importante, né? Como é que tu tomou essa decisão? Traz o contexto e como é que tu fez pra tomar essa decisão? Porque foi bem difícil tomar essa decisão, né? E acho que foi um grande aprendizado para como tomar próximas decisões e como a gente valida essas decisões até para você aí. Pegar como um exemplo. Eu recebi uma proposta de trabalho com um valor bem interessante, assim, acima do que eu ganho hoje. Só que a proposta, dentro da área que eu atuo, ganhando possibilidades de crescimento, sendo um CMO da empresa, num curto período de tempo. E Um propósito de sociedade no proposta de futuro. sociedade no futuro. Só que essa proposta, ela vinha com um contexto de que eu teria que, por um período, ir para São Paulo. A gente mora em Curitiba, ir para São Paulo semanalmente. Estar lá para desenvolver essa empresa, num período de uns 4, 5 meses. E talvez morar lá em São Paulo. E com isso veio a minha incógnita de decisão. Eu vou passar 4 meses longe da minha família
semanalmente, longe do desenvolvimento da Aurora, porque hoje eu trabalho em home office, eu vejo a Aurora, eu vejo a Sami todo dia. E eu agradeço a Deus todo dia por isso. Todo dia eu agradeço a Deus por conseguir ver esse desenvolvimento. E aí, surgindo essa proposta, será que realmente era para acontecer? Então, como eu falei na decisão anterior, eu conversei com Deus. Falei, Deus, surgiu essa proposta, É uma proposta muito muito bom. interessante. Pai, me direciona. Me diz se isso é teu, se isso está ligado com o teu propósito, se isso é bom para nossa família, o que o Senhor disse? Porque eu não quero ficar longe do crescimento da Aurora. Porque eu e a Sami, a gente já é muito parceiro junto. A gente já viaja no trabalho, então acho que hoje a minha maior ponto de decisão é o crescimento da Aurora. Porque eu sei que a minha relação com a Sami, eu sempre vou dar o máximo pra gente estar junto. Então eu queria ver a Aurora crescendo ao abrir a porta do meu escritório. Então isso foi uma decisão difícil na época que aconteceu. E eu pedi pra Deus, Deus me manda um sinal qual que é para onde eu der pra mim e que esse sinal eu entenda que é seu sinal. E nisso a Sami entrou, deu 2 minutos, a Sami entrou e eu tinha que dar resposta pro cara no mesmo dia. Porque ele tinha muita pressa pra Montar fazer o time, acontecer. né? Pra montar o time porque era uma empresa que estava sendo investida. E nisso entrou a Sami com a Aurora no escritório. E eu olhei elas entrando no escritório, porque eu trabalho hoje no futuro quarto da Aurora e tenho as roupas dela. Ela entrou pra pegar uma roupa e eu olhei pra elas assim, a Aurora me largou um sorriso. Eu falei, entendi, Deus, o que você quer que eu faça? Aí eu decidi ficar em casa, ficar trabalhando na empresa que eu estou hoje, em home office, pra ver esse desenvolvimento. E Deus tem se mostrado muito maravilhoso com a gente, assim. E é nítido ver que o crescimento que vai acontecer na nossa vida, tanto que o projeto de YouTube, ele meio que startou depois disso. E se eu estivesse viajando, seria muito complicado hoje nós gravar vídeos, por exemplo. E a gente sabe que os vídeos hoje são um propósito de Deus na nossa vida. Então volto aí na decisão, que eu acredito que seja essencial para você que está escutando. Ore com Deus, joelhe, leia a Bíblia, mas principalmente ore. Peça a Deus ali esse direcionamento e sinais que Ele vai te dar. Um pai, ele nunca vai querer um mal pro filho e ele sempre quer o bom, então o melhor. E se você pedir com fé, desculpa, pedir com fé, ele vai te mostrar onde é que ele quer que você vá. Acho que foi essa última decisão difícil, foi essa. Interessante. E você? Eu acho que foi a decisão de ficar em casa com a Aurora. Por mais que é maravilhoso e eu sou muito, 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 muito privilegiada, eu sei disso. E agradeço também a Deus por isso todos os dias. Mas não é uma decisão fácil, porque eu abri mão da minha carreira por 2 anos, no auge da minha carreira. Então, na minha gravidez, eu parei de trabalhar, como eu acho que eu já falei aqui. Mas é essa decisão de ficar até os 2 anos. Então, meu foco hoje é a Aurora e eu trabalho no tempo livre. Eu trabalho no tempo livre. Então, foi essa decisão de eu ficar... Pra quem gosta muito de trabalhar que nem você, né? Imagina, eu tava no auge, trabalhando 12, 13, 14, fazendo 14 reuniões por dia. Loucuragem. E aí, parar. Cuidar do lar, da casa, né? E era uma coisa que eu não gostava muito de fazer, confesso. Não gostava de lavar louça, não gostava de limpar a casa. Então, tomar essa decisão de mudar. De mudar, né? E mudar o caminho, literalmente o caminho. Então, foi a decisão de ficar em casa cuidando da minha família. Foi a última decisão difícil. E aí, eu quero trazer um ponto de reflexão aqui em relação a isso. Né? Porque o Gustavo está muito mais focado na carreira e eu estou focado em cuidar da nossa casa. E nessa decisão difícil do Gustavo, ele me pediu várias vezes, o que a gente faz? Num primeiro momento eu digo, cara, vai ser bom para nossa família, né? Ter aí uma renda maior, ainda mais que hoje eu praticamente estou com uma renda minúscula, né? Porque eu trabalho só com acordar. Mas aí a gente refletiu juntos. E aí esse é um direcionamento para a mulher, né? E para o homem também, mas mais para a mulher. Sempre que a família tiver que tomar uma decisão difícil, que vai impactar,
é importante fazer perguntas inteligentes. Que foi o que eu fiz pro Gustavo, né? Várias perguntas e suposições, e aí a gente foi lá fazendo perguntas. Eu não lembro exatamente quais foram as perguntas que eu fiz, mas eu lembro que o Gustavo falava: boa análise, boa pergunta. E ele ficava: boa pergunta. Por quê? Porque a gente tem que analisar todas as possibilidades. Não faça boas perguntas. Analise todas as possibilidades dessas decisões para que você possa fazer uma decisão, ter uma decisão racional, uma decisão que vá, de fato, ser bom no longo prazo. Então, não só olhe no curto prazo, mas olhe isso no longo prazo. E diz, amor, tu acha que tem que ir? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar sozinha. E é isso, aquele é outro, né? Tem esse ponto, esse outro ponto. Então, a gente ia fazendo suposições ali durante o período que a gente teve para tomar essa decisão. E da minha parte também, né? Pensando nisso, digo, olha, eu vou ficar 2 anos em casa e nesses 2 anos eu vou ser a base para te focar muito mais na tua carreira. Opa! Então, o aprendizado que eu tive dentro desse ponto foi: pense no longo prazo. Não haja emocionalmente, seja racional e frio na hora de tomar uma decisão difícil. Quando a gente toma uma decisão difícil no emocional, normalmente a gente se ferra, literalmente, né? Então é pensar, de fato, de pensar, analisar, botar no papel, se for o caso. Então acho que é isso. A última decisão difícil, então, minha foi ficar em casa com a neném. Tá bom. Quando você, Gustavo, vai tomar uma decisão difícil, você sente mais medo de errar ou de decepcionar os outros? Boa pergunta. Hoje é mais medo de errar. Mais medo de errar. Não, hoje eu não tenho medo de decepcionar as pessoas, não. Eu tenho medo de errar no sentido de não conseguir suprir o que a gente precisa hoje. Uma Boa. decisão errada em cima disso. Hoje, das pessoas, não dou muito mais bola, não. Era bem mais, nossa. Amadurou. Porque Amadureceu. a gente não nasce pra agradecer, para agradar as outras pessoas, a gente nasce pra agradar a Deus. E se a gente tá alinhado com o propósito de Deus, a gente tá alinhado com o que Ele quer pra gente, se a gente tá alinhado com a nossa família, com a minha esposa, com a minha filha, a gente tá andando no caminho que a gente decidiu decidiu ir pra nossa vida, os outros... Quem são os outros? São outros. Então acho que é medo de errar mesmo. Não tomar uma decisão errada que vai atrasar um resultado positivo ali na frente. Faço das tuas as minhas palavras. Eu já me ferrei muito por medo de tomar decisões difíceis, de decepcionar as pessoas. E aí no fim hoje eu tomo cuidado para não errar. Claro, a gente não vai ser também, né, mesquinho, não vai sair atropelando todo mundo, mas como o Gustavo falou antes, né, às vezes a gente não tem como saber o que a outra pessoa vai sentir. Às vezes a intenção é a melhor do mundo, mas ela vai ficar chateada. Então não dá pra ficar sofrendo por conta disso, né? Última. Bora lá. Como você percebe quando uma decisão precisa ser tomada, mesmo sem garantias? Quando eu percebo que tem que tomar uma decisão mesmo sem garantia. Isso. Essa é... Quando você percebe quando uma decisão precisa ser tomada, mesmo sem garantias. Não vou conseguir lembrar. Eu vou trazer então uma que a gente tomou bem difícil. Ó, há 1 ano e meio atrás, a gente decidiu que precisava sair da onde a gente estava se a gente quisesse evoluir. E eu vim grávida para Curitiba. Gustavo, nós viemos grávidos para Curitiba. De 2 meses e meio, e eu passando muito mal. Então, foi num momento que a gente percebeu que se a gente ficar aqui onde a gente está, a gente não vai conseguir evoluir, porque não é aqui onde está o nosso trabalho, onde está o nosso desenvolvimento maior. A gente precisa
de novos ares. Então, a gente estava bem financeiro, estava num momento financeiro até tranquilo, né? Os dois trabalhando, fazendo grana, estava encaminhando aí as coisas, mas a gente estava se acomodando. E não é ruim se acomodar, mas naquele momento para nós íamos se acomodar, nós estávamos se acomodando num lugar onde a gente não queria, né? Num padrão de vida que a gente não queria. Então a gente decidiu vir para Curitiba, né? E Curitiba não estava nos nossos planos. Entendi. A gente queria ir para praia, para outros lugares. E Curitiba a gente fala muito que foi Deus que mandou a gente para cá, né? Então, mesmo sem garantias, né? Foi qual que era a palavra? Mesmo sem garantias, a gente veio para Curitiba. Ficou 30 dias num Airbnb de 30 metros quadrados para entender aqui a cidade. E depois decidiu ficar aqui mais um tempo, né? Porque nós tínhamos um nenenzinho chegando e a gente precisava se estabelecer, pelo menos um período, né? Da gestação. E mesmo sem garantias, a gente veio para cá em busca de algo diferente, de um desenvolvimento. E graças a Deus por isso, né? Mesmo então sem é garantias. Isso. Uau, quanto a gente cresceu. Qual que era a pergunta? Meu Deus, eu fico pensando aqui o quanto a gente cresceu no último ano por conta dessa decisão. Como você percebe quando uma decisão precisa ser tomada mesmo sem garantias? Entendi. Faz as tuas palavras. A vinda pra cá foi uma decisão sem... Mas eu acho que a percepção é entender que aquilo vai levar nós pra algum lugar melhor. Não tem garantia, realmente não teve garantia a gente vir pra cá, mas a gente entendeu que vindo pra cá, tendo a gente pode prever o futuro, mas vindo pra cá a gente ia entrar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, a gente entrou numa igreja diferente, com Mas não tinha igreja, não tinha nada. Quando a gente veio pra cá, a gente veio na cega. Não, nos 30 dias a gente veio pra conhecer, a gente tava no Airbnb, nada nos prendia aqui. Isso. Quando a gente veio morar, a gente veio com uma decisão de moradia e a gente já tinha igreja. A gente, claro, não tinha ido na célula, mas a gente já tava começando a entender o ambiente que a gente tava começando a se inserir. Sim. Então, eu vejo que a gente decidiu vir pra cá quando a gente viu esse ambiente. Se a gente não tivesse visto um ambiente de crescimento aqui, ou que não faria sentido pra gente... de alguma forma, ou Deus tivesse falado, não é aí, a gente não teria vindo. Exatamente. Então, acho que a percepção é quando eu vejo que a gente vai ir para um lugar melhor, vai crescer mais, ou é realmente porque Deus quer a gente ali. E ele é nítido quando ele quer nos quer em algum lugar. Não temos muitas opções, né? Ele não dá opção. Ele já queria nós aqui, tanto que ele abriu portas que a gente nem esperava. O apartamento que a gente mora aqui hoje, foi ele que abriu a porta e nem passou por uma imobiliária, por exemplo. Eu achei ele no Marketplace do Facebook e a gente tá aqui morando hoje. Uma negociação que só por Deus mesmo, né? Uma negociação que só Deus colocou na nossa vida. Não vejo que é isso. E eu acho que pra gente encerrar esse assunto, não teria mais 25 perguntas ali, né? Mas pro vídeo não se alongar muito, eu quero te pedir para te trazer o contexto de decisão difícil, dentro desse contexto de decisão difícil. As decisões difíceis nos trouxeram até aqui. Quais os maiores aprendizados? O que tu mudaria, por exemplo? Se tu mudaria alguma coisa? Faz um resumo aí. Como assim? Dá um exemplo seu aí, não entendi a pergunta. Por exemplo, assim, tu falou lá... Fala você sobre a pergunta, responde a pergunta você, que eu vou entender o que você está provocando. Deixa eu olhar aqui de novo, para mim raciocinar. Legal. O que você, dentro desse contexto que a gente trouxe, o que você falaria para uma pessoa que quer tomar uma decisão difícil com as tuas vivências? Okay. Né? Com as decisões difíceis que tu tomou, os resultados que tu teve com essas decisões difíceis, tanto as boas, né, quanto as decisões às vezes que não foram tão boas. Qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas?
tu tá num momento difícil, tendo que tomar uma decisão que, meu Deus, eu não sei o que fazer. Tá. Vamos voltar pro contexto inicial do que é até o propósito do canal. E eu tenho que falar isso porque foi o que mudou a nossa vida. Converse com Deus. Primeiro de tudo, antes de tudo, peça a Deus se aquela decisão que se você está tomando está alinhada com o que Ele quer para sua vida, porque só Ele sabe o que é melhor para sua vida. Você não consegue prever o futuro, Ele já tem o futuro desenhado. Eu vou voltar. Você não consegue prever o futuro. Só ele sabe o futuro. Ele tem tudo planejado para você. E aí você tem até a gente leu hoje de manhã. Ontem de manhã ou hoje de manhã. Até acompanha que a gente está com uma playlist de 40 dias de leitura. E o autor do livro, ele coloca que não tem como você saber montar ou mexer numa máquina muito complexa se você não tem acesso ao manual ou ao inventor da máquina. E aí é isso, você está querendo viver uma vida sem conversar com o inventor da sua vida, o cara que criou e que sabe tudo o que vai acontecer contigo. Então o primeiro ponto é isso, é conversar com Deus. E aí o segundo ponto é entender se essa decisão está alinhada com os teus valores, com as tuas crenças, quem essa decisão afeta, se afeta uma pessoa importante para você ou não, se essa decisão ela vai, por exemplo, vai afetar a minha família ou não, se essa decisão ela vai te afetar muito ou não, se essa decisão ela vai te colocar em um lugar, um ambiente de mais aceleração para o teu resultado do que você quer. Acho que eu colocaria esses pontos. É realmente uma análise com uma conversa com Deus, para entender se vale a pena ou não essa decisão. E se precisa tomar decisão, toma a decisão. Se tudo apontou que é para tomar decisão e você não está fazendo por medo, aí o problema é seu. Aí é um problema que você vai ter que levar para a vida por falta de procrastinação em termos da ação e medo de tomar uma ação, de tomar essa decisão. E aí o medo vai ter que se analisar o porquê desse medo de tomar. E normalmente esse medo tá por talvez um julgamento, medo de machucar outra pessoa, medo do que as pessoas vão falar, que é o julgamento ali, medo do que se você não vai dar conta, aí tem que superar esse medo para tomar essa decisão. É uma decisão que te traz paz ou te traz não paz? O que é o contrário de paz? Não é guerra, né? Mas entendemos. É uma decisão que te deixa em paz. Essa decisão que o Gustavo tomou do trabalho foi uma decisão que trouxe muita paz pra gente. Então, depois que foi tomada a decisão, a gente tinha certeza que era a decisão certa, né? Porque a gente ficou mais leve, inclusive, com essa decisão. E aí eu ouvi, eu não lembro quem que falou isso, as decisões que tu toma vão te trazer mais dor de cabeça? Vai te trazer mais preocupação? Repensa se é a decisão certa ou não, né? E essa decisão do trabalho do Gustavo era uma decisão que ia trazer mais preocupação, mais dor de cabeça, né? Porque a preocupação do Gustavo lá, São Paulo, e eu aqui. Será que o Gustavo tá bem? Será que tá se alimentando? Será que tá se cuidando? O Gustavo lá pra cá. Será que a Sammy tá bem? Será que a Nenê tá bem? Será que a Sammy conseguiu dormir? É isso aí. Então ia trazer muito mais preocupação e muito mais dor de cabeça. Então analisa esses pontos. E é isso, né? Então é isso. Conta pra nós aqui, qual foi a decisão difícil que mudou a tua vida? Qual foi a decisão difícil que você tomou aí que mudou, né, o rumo da tua jornada? E não esqueça de curtir esse vídeo pra gente saber que fez sentido. Para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, pra gente saber também que o nosso trabalho está sendo bem quisto. Isso. Comenta aí todas as perguntas que a gente fez, deixa o teu comentário. A gente tá com uma playlist ali. Não sei se vai sair entre esse vídeo, eu acredito que vai sair depois desse vídeo. A gente tá criando uma playlist de 40 dias de leitura para você acompanhar com a gente, uma procura de propósito, que tem muito a ver com decisões difíceis. E agradecer por esse momento aí com a gente. Acho que é muito legal esses papos e agradecer a Deus por estar proporcionando pra gente conseguir fazer esse trabalho aqui hoje. Exato. E desculpa o vento, se estiver batendo vento no áudio, eu vou tentar tirar na edição. E detalhe, conta pra nós também se tu gostou desse vídeo, se tu tá gostando dos nossos vídeos, pra gente saber se continua fazendo
Ou continua, né? Que a gente vai continuar Não, a gente vai fazendo. continuar igual. Mas é legal a gente saber se tá gostando. E contem também o que vocês querem ver. É, mandem. E me sigam lá no Instagram. Isso, nossas redes sociais estão na descrição também. Aí, vai lá. Beijos. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.